ao 26. Deus seja louvado nesta manhã. Livro do Êxodo, capítulo número 15, versículos do 22 ao 26. Está escrito: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurava contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo, eu quero agradecer a Deus por esse momento único na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares de Lima, homem de Deus, que está nos conduzindo para o céu, com a nossa coordenadora irmã Antônia. Bênção de Deus, essa família abençoada aqui no Rio Largo. Eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Edmilson Marinho, que aqui está conosco nesta programação, fazendo esse trabalho maravilhoso nas manhãs, no programa Louvor e Palavra. Quero agradecer ao cooperador Kennedy, que está nas câmeras, no som, a nossa irmã que louvou a Deus, e todos vós que estão presentes nessa live. Se você puder ainda compartilhar, dá tempo, chamar alguém para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Eu creio que você já ouviu, com certeza você já ouviu Deus falar, mas nós temos alguma partícula de Deus ainda para tratar com todos nesta manhã. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Amados, tratando do eterno é a coisa melhor que existe. Falar daquele que nos fez, o Senhor, é muito honroso, gratificante falar do Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos de algumas coisas simples da terra, não tem esse prazer na nossa alma, mas falar de Deus é um prazer tremendo, e nós não temos palavras para falar do eterno. Por quê? Porque não existe palavra que possa medir o que ele é, o que ele pode e o que ele faz. Ele é tremendo. Mas nesta manhã eu quero tratar um pouco com você e falar sobre o eterno na sua vida. Eu vou subordinar esses textos aplicando em uma mensagem com um tema: do amargo ao doce. É o tema que eu vou dar nesta manhã para essa mensagem. Vamos sim seguir o tema. Amados, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não desampara ninguém. E daqui a alguns minutos eu vou provar isso. Deus cria a humanidade com um efeito tremendo de ter tudo na vida e não precisar de nada, sem dor, sem enfermidade e possivelmente com a eternidade. Mas impondo-se a Deus,
a serpente que incorporou o nosso inimigo, ele traz dúvida ao coração da mulher. E a mulher, com dúvida, prova do fruto que Deus proibiu. Daí então o fruto proibido é compartilhado no coração do homem. Por quê? Porque pelas palavras que a mulher recebeu da serpente, ela colocou no coração do homem. E o homem também colocou dúvida no seu coração. Pecou. Daí então, Deus começa a colocar um jugo sobre o pecado do homem. E todo mundo sabe, o homem agora será imortal, é mortal. E daí então trabalhará de dia e de noite para se sustentar. A mulher vai ter dores de parto, vai ter essa marca. A serpente, ela vai fugir. Por quê? Porque Deus é tremendo que Ele compõe um recital nesse texto, que até hoje está ecoando sobre os nossos ouvidos, que um homem vai esmagar a cabeça da serpente. E esse é o nosso eterno Jesus Cristo, o Yeshua Mahashida, aquele que virá pela segunda vez e levará a sua igreja para a glória. Aí então a humanidade cresce de uma forma tremenda, mas o pecado também começa a entrar na terra de uma forma tremenda. O primeiro homicídio dos filhos de Adão. Daí então veio a corrupção. A corrupção era tão grande, mas tão grande, que Deus começa a mostrar ao povo que precisava o salvá-lo. E traz um homem como Noé. Mas Noé tinha o privilégio de falar com Deus, e Deus revela para ele o período da salvação que ia ter. Por 120 anos pregando que Deus queria que o povo se arrependesse. Mas ninguém mesmo se arrependeu. Só a família creu por causa do testemunho de Noé. Daí então constrói a arca. A arca era o portal da salvação. Daí então o dilúvio chegou na terra e destrói tudo. E Deus constitui uma nova geração com a família de Noé. Mas mesmo assim, por crescer e multiplicar, se espalhar na terra, o pecado continua, até Deus começar a dividir povos, pessoas de longe, de perto, com uma língua só, e eles começam a contender com isso e constrói uma torre tremenda para chegar perto de Deus, para ser semelhante a Deus. Deus derruba aquela torre, divide as línguas. Aí então ninguém mesmo poderia se comunicar, quem estava com perto e com longe, por causa das divisões de línguas. Aí então também Deus determina períodos de vida do homem na terra. Isso é tremendo. Até um dia Deus ter um encontro com um homem, Abraão, e esse homem escuta a voz de Deus. Pelos seus conceitos, pela sua religião, pela sua família, ele ouviu a voz de Deus, e ele começa assim a operar o que Deus mandou. Saiu da sua terra, da sua parentela, e começa a andar como um peregrino. E Deus deu uma promessa para ele: você vai ser pai de uma nação, você vai ser pai de um povo escolhido, separado para mim. E Abraão cumpre esse chamado com a sua esposa Sara. Eles têm um filho dado por Deus. Eu não vou tratar aqui de Ismael, que foi o filho da serva de Agar, a serva chamada Agar. Não, eu vou tratar sobre o seu filho que Deus deu. Daí então Isaac nasce e também começa a peregrinar sobre as terras que Deus ordenou, e tem 2 filhos, um por nome de Esaú, outro por nome de Jacó, gêmeos pois, mas não pareciam nada um com o outro. Daí então há uma divisão sobre a primogenitude, e Jacó, ele usurpa a primogenitude de Esaú. Todo mundo conhece a história tremenda. Daí Deus começa a tratar de uma forma tremenda com Jacó, e o tratamento com Deus é tremendo. Tem que passar por isso. Não adianta, mas não adianta mesmo a gente só se fingir
que é crente, a gente só querer mostrar para as pessoas que é crente. Não importa isso, o que importa é você se revelar com o Eterno, com o Altíssimo. É Ele saber que pode contar com você, é Ele saber que você conversa diariamente com Ele, está na presença dEle e serve a Ele. Jacó aparentemente parecia ser, mas não era, até chegar no baú de Jaboque, até chegar no lugar de botar para fora, de expurgar e ter uma luta ferrenha com Deus, com o próprio Criador. Daí Deus dá a ele a bênção do céu, e ele é abençoado, mas ele saiu mancando por causa da sua conjuntura que foi deslocada. Mas não adianta, nem precisa reclamar, porque o processo de Deus causa marcas, o processo de Deus causa dores. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem passa por esse processo e vence até o fim, mesmo andando mancando, mesmo sem força para andar e para caminhar, a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã. O processo está difícil, está doloroso, mas vai lutando, vai pelejando, vai guerreando, porque a vitória vai chegar. Vai ter marcas, vai ter cicatrizes, vai ter dor, mas o Deus que nós servimos vai te exaltar, vai te abençoar, vai te dar vida e vai te dar graça nesta manhã. Daí então, Jacó com os seus filhos, ele sim tem um preferido chamado José. Aquele menino Yosef, né? Yosef, aquele menino que compartilhava o amor do pai, e por ser filho da mulher amada de Jacó, o menino que era honesto, tinha chamada, teve sonhos. Os irmãos queriam roubar isso dele. Os irmãos fizeram o que nenhum irmão poderia fazer: sangue do sangue. Jogaram na cova, venderam para uma caravana de peregrinos. Falou para o pai que o menino foi devorado pela uma besta do campo. O pai sofreu até a alma. Mas José no Egito foi vendido para Potifar, mas Deus era com ele. José na casa de Potifar, Deus era com ele. José foi julgado por Potifar por acusações que ele não fez pela mulher de Potifar. Foi para o cárcere, mas Deus era com ele. Lutou no cárcere até chegar, pois, dois servos de Faraó, copeiro mor, padeiro mor, tiveram sonhos. Deus deu a revelação a José, porque Deus estava com ele, mesmo no cárcere, mesmo na prisão. José fala para o copeiro: se lembra de mim quando voltares ao rei. Aproximadamente depois de 2 anos a 3 anos, por causa de um sonho que Deus deu a o rei Faraó, é lembrado o nome de Yosef, é lembrado o nome de José. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa manhã. Mesmo os seus irmãos lhe vendendo, mesmo a sua família lhe desamparando, mesmo você sendo jogado em uma cova funda, mesmo você ser vendido na boca da população, mesmo você ser vendido em feiras aí afora, o seu nome ser jogado, mesmo você sendo acusado do que você não fez, mesmo você indo para o calabouço, para a prisão, mas Deus está contigo. Sabe por quê?
Porque o segredo é estar na presença dele. O segredo é estar na posição de Deus. Quem está na presença, quem está na posição, eu estou falando é quem está mesmo. Não é quem está em cima do muro, não é quem está do outro lado, não. Eu estou falando é quem está. Sofre luta, sofre perseguição, sofre dentro de casa, da família, dos irmãos, mas Deus vai dar sonho a rei, Deus vai dar sonho a Faraó, Deus vai revelar coisas ao seu coração, para todo mundo ver. O que falaram de você não é verdade, o que apontaram de você não é verdade, o que disseram de você não é verdade, o que estão dizendo por aí é tudo mentira. E Deus vai te exaltar no meio dos teus, e todos, mas todos vão ver a glória de Deus na sua vida. Não se preocupa. Quem Deus chama, Ele tem que tratar. Deus só chama aqueles escolhidos e vão passar por processos para ser aprovado. Todos da Bíblia passaram. Todos, não se preocupa. O segredo é estar na posição certa. O segredo é estar na direção de Deus. Tem muita gente que fala, pastor Edmilson Marinho, quem tem promessa não morre. Sim, é verdade. Mas para essa promessa gerar na vida espiritual, tem que estar na posição de Deus. Porque se não estiver na posição de Deus, rapaz, é melhor voltar, é melhor se engajar, é melhor se inteirar na posição de Deus, porque senão vai morrer. O segredo é estar na posição de Deus. E quem está, passa assim por luta, por decepção, por traição, por mentira, mas Deus está no controle. Deixa eu dizer uma coisa que veio agora para mim aqui. Olha, rapidinho do céu. Quem está te acusando, quem está te ferindo, quem está te maltratando, e você está no vínculo de Deus, na posição certa, no caminho certo, fazendo o que Deus quer, Deus vai colocar a mão ali. Ei, não se preocupa, o tempo é dele, a hora é dele, o jeito é dele, é ele que trata, é ele que faz, é ele que vai pegar e vai mostrar que ele é fiel na sua vida. Você está falando isso, você está pregando maldição na vida de ninguém. De jeito nenhum, é o que a palavra diz. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, eu estou dizendo aqui, olha para cá, vem para cá, eu estou dizendo, você não será atingido. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Daí então, José é exaltado no Egito, e a exaltação foi tão grande, foi tão maravilhosa, que ele se torna governador do Egito. A raiz de Abraão estava na terra, com a mão poderosa de Deus. Mas só que pelos períodos que ele estava no Egito, chegou-se uma fome tremenda, por causa que Deus colocou o sonho no coração de Faraó. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas definhadas e 7 espigas robustas. Era o sonho, aonde as vacas magras devoravam as gordas, as espigas murchas devoravam as espigas robustas. O sonho era esse. A interpretação foi dada a Yosef, a José. Daí então, a determinação de Faraó foi que o próprio José organizasse o reino. E ele foi tão bem nisso, um bom administrador, que cultivaram grãos, guardaram, até venderam, e tinha estoque. A fome não chegou no Egito. Por quê? Porque tinha um homem de Deus ali. Quando tem um homem de Deus no local, no ambiente, quando tem um homem de Deus no meio, a mão de Deus também está lá. Por quê? Representa o Senhor na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quem está na direção de Deus, na presença de Deus, representa Deus na terra. Ei, você representa Deus na terra. Você tem que saber que aonde você chega com os seus passos, Deus chega junto de você.
Você tem que saber, aonde você colocar a mão, Deus coloca a mão junto. Aonde você colocar o pé, Deus coloca o pé também. Porque a presença do Senhor nos acompanha. A presença do Senhor está conosco dia, noite, toda hora, a todo momento. Não tem férias, não existe isso. A presença dele é real. Daqueles que estão na presença dele, aquele que invocar a Deus, ele está presente. Ele diz uma frase tremenda num dos seus textos, muito interessante. Ele diz claramente para mim, para você: o segredo é esse: clame a mim, chame, peça, que eu responder-te-ei. Eu vou dar resposta, eu vou mostrar coisas tremendas na sua vida. O segredo é estar com Deus todos os dias. Daí então, a família de José vai ao Egito atrás de comida. O encontro é tremendo, todo mundo sabe disso. Prende um dos filhos de Jacó, manda trazer o mais novo. Era o irmão dele, o irmão da mãe, o irmão que amava. Aí Jacó já fica doente, mas leva, faz a reconciliação. Jacó vem com a sua caravana para o Egito. Era a provisão de Deus isso. Era Deus provindo para o povo dele não morrer. Deus fez isso para o povo dele não morrer. Ficaram no Egito, crescendo, e até então os anos se passaram. Mas antes disso, Jacó faz um relato, José faz um relato tremendo, que os ossos dele, depois que ele morrer, sejam levados aonde os pais foram enterrados. Isso era uma provisão e uma previsão que o libertador viria. Até então o faraó morre, assume outro, e o povo de Israel crescia, e crescia muito, e tornando, pois, faraó, o povo de Deus, escravo, e ficou escravizado 400 anos ali de regime, sendo espancado, muitos israelitas morrendo, muitos feridos. O povo clamava, o povo pedia, mas até então a provisão tinha que chegar sim. Porque um relato do Flávio Joséfo, um dos maiores escritores que tem entre os hebreus, ele escreve o livro A História dos Hebreus, e ele conta que teve um presságio entre os magos e feiticeiros do Egito, e contando isso, que abriram um pergaminho antigo, a profecia que José diz que os ossos dele deveriam voltar para a sua terra. Ali eles imaginavam que nasceria um escolhido. Aí então o faraó determina: matem todos os primogênitos nascidos, joguem no rio Nilo, o rio Nilo joguem para os crocodilos. Daí então não vai se cumprir. E jogavam várias crianças morrendo na boca dos crocodilos, nas margens do rio Nilo, até uma mulher e um homem, e Joquebede, o casal de Deus, ter um filho. E o filho era tremendo, que até então Moisés, a escrever isso, ele declara que o filho era muito bonito. Ele mesmo se diz que era bonito. Ele declara isso, que o filho, entre os filhos que tinha dos hebreus, ele era tremendo, mas não dava para segurar. Ela faz um junco de madeira, ela faz um barquinho, ela betuma, ela bota os panos, bota o menino, coloca no Nilo e manda a menina seguir até onde vai. Por quê? Porque Deus já tinha falado, Deus já tinha revelado o que ia fazer. Daí então a filha do faraó, Temudes, ela vai se banhar no rio com as suas servas, e as servas escutam um choro de criança e acham o menino entre os juncos no rio. Aí pega o menino, ela levanta o menino e ela diz: dos filhos dos hebreus, este aqui é bonito demais, é perfeito, eu vou levar para minha casa, eu vou levar para mim, eu vou criá-lo como meu filho. E deixa eu dizer o nome dele é Moisés, que significa retirado das águas, é um nome egípcio. Daí então ela leva o menino filho
fica ali querendo mamar. As amas de leite egípcia, ele não pegava nenhuma. Deixa eu dizer para você uma coisa: isso é coisa de Deus. Deus não desampara os seus filhos, Deus não desampara os seus servos fiéis. Aí a menina está lá perto olhando, a irmã dele está lá. Aí diz: olha, eu posso trazer uma serva lá dos hebreus para amamentar ele. Aí chama quem? A própria mãe. Lá vem Joquebede com os olhos cheios de lágrimas, com seu filho ali. Ela pega o menino e ela dá de mamar, e o menino aceita. Aí Temudes diz: vou te pagar salário até o menino sair da mama. Aí daí então o menino sai e ele começa a ser criado no Egito, de toda a ciência, de toda a cultura, e ele se torna tremendo até o ponto de invejar muitos que ali estão. Mas um dia, já grande, um homem guerreiro, um homem que sabia empunhar a espada, que nem ele, Moisés, ele viu, pois, um guarda egípcio batendo ou querendo matar um hebreu. Ele vai lá e vai defender com tanta força que acaba matando o guarda. E ele viu que matou um guarda, ele enterrou. No outro dia, caminhar, ele vê dois hebreus brigando. Ele diz: vocês são irmãos, vocês não podem brigar. Daí então um levanta e diz: e quem tornou o Senhor juiz de nós? Não vai matar algum de nós que nem matou aquele guarda egípcio? Daí então no coração dele veio o temor, porque Faraó iria descobrir aquilo, e ele vai embora errante pelo deserto, aonde o próprio rei Faraó queria matá-lo. Daí ele vai pelo deserto, e quando chega no deserto, chega uma mudança de vida. Mudança de vida no deserto. Mudança de vida é na escassez, é na luta física, corporal que nós sentimos. A luta física e corporal aflige o psicológico de qualquer ser humano, e o psicológico aflige até o espiritual. Tem muita gente que está desistindo por causa até de comida, bebida, roupa, porque está afetando a sua vida material e física. E por afetar isso, afeta o seu psique, o seu psicológico, de achar que não vai conseguir, de achar que não vai dar conta, de achar que não vai conseguir suprir para ninguém aonde ele está. E até então muitos tiram a sua própria vida. Mas é o deserto, é o momento que nós temos que passar, porque a seca da manhã vai dar força ao nosso corpo. O nosso organismo vai aprender a sobreviver em áreas quentes da vida. O frio da noite vai trazer hipotenia até espiritual para nós. Mesmo nessa frieza, nós temos que tentar aquecer a nossa alma com o poder do Espírito. E Moisés vai, sem saber para onde ia, até chegar numa fonte de água, encontrar algumas mulheres tirando água para o rebanho. Ele ajuda, as mulheres voltam para casa, fala para o pai manda convidá-lo, e ele vai para a casa de Jetro. E ali começa a vida que Deus ia propor para ele, da regalia do Egito para o deserto, mas com Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui: é melhor estar no deserto com Deus do que estar no mundo com várias opções, com várias coisas que agrada por segundos. Mas eu estou dizendo sério, por segundos a sua alma. Momentos de prazer, momentos pequenos de prazer, que você acha ou você pensa que é tudo, mas acaba. Sombra e água fresca, que traz uma sensação de alegria essa que depois torna em tristeza.
Mas no deserto falta água, falta comida, falta tudo, mas não falta a presença de Deus na vida. É melhor dormir com a barriga vazia, mas com a consciência que Deus está no controle de tudo. É melhor dormir sem nenhuma dívida do que acordar ou não conseguir dormir pensando como vai pagar, como vai fazer, por causa do mundo. A vida com Deus é melhor, muito melhor. Sabe por que é melhor? Porque a nossa alegria não é nessa terra. O que vai acontecer com a nossa vida é totalmente diferente, meu irmão e minha irmã. O que vai acontecer com a sua vida não é isso. Isso aqui vai passar. A casa bonita, o carro perfeito, as roupas de marca, comida a melhor que tiver, isso vai passar. O segredo é lá no céu, é a eternidade. Isso aqui passa. A qualquer momento, uma bactéria minúscula que só pode ser observada pelo microscópio, ou um vírus, ou um próprio inseto, uma serpente, um escorpião, pode acometer de morder ou picar alguém. Daí então vem a morte. Olha o que derrubou uma pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa: aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que estão esperando a Machida voltar, o Cristo voltar, aqueles que estão na espera desse grande acontecimento, ele não teme a morte, ele não teme a dor, porque sabe que essa dor, essa morte aqui vai passar, e lá no céu, e ele disse para mim, para você, que mas toda lágrima será enxugada. Não vai ter dor, não vai ter luta, não vai ter morte, só vai ter alegria e paz no coração eternamente. Daí então Moisés começa a aprender sobre o eu sou, o eterno, o monte de Deus. 40 anos aproximadamente, ele trabalhando como pastor de ovelha, cuidando de ovelha, para saber como seria cuidar de alguém. Deus preparando ele. E um dia ele vai para o rebanho. Uma ovelha se perde do rebanho e ele vai atrás lá no monte. Quando ele chega no monte, ele vê uma sarça ardente. Eu posso até imaginar, por ele ver a sarça pegando fogo, ele olha e tira a vista, porque era normal lá no deserto pegar fogo, sarça era normal, arbustos secos pegarem fogo era normal. Mas ele olha de novo, estava lá, e ele para e presta atenção, porque não se consumia. As palhas secas pegavam fogo, mas não se consumia. Aí ele dá um passo, ele dá outro passo. Quando ele dá o terceiro passo, aí a voz ecoa e diz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés. O lugar que você agora vai pisar é santo. Deixa eu interpretar isso aqui para você. Sabe por que o lugar ficou santo? Não era porque era o monte, tem nada a ver isso. É porque Deus desceu do céu. E quando Deus desce do céu, algo tremendo acontece, pastor Edmilson Marinho. A Bíblia diz que quando Deus se move, só se move do trono. Os serafins começam a se agitar de um lado para o outro, aonde brasas ou galgal começa a cair do trono de Deus. A roda pequena, que é uma roda, e por baixo do trono, em uma roda grande, começa a girar. Faíscas de fogo começam a cair. Quando Deus desce, até pôs na asa de um querubim ou não, ele vem porque ele tem poder para isso. E quando ele começa a descer, é tão provado isso, a Bíblia revela que
a natureza começa a reagir, estrelas começam a decair, o sol começa a escurecer, porque o sol da justiça, o verdadeiro brilho, a estrela maior está descendo. Quando ele chega entre potestades e principados, demônios caem para um lado, anjos abrem um cordão do outro e glorificando. Ele começa a descer na terra, as aves começam a cantar, as árvores começam a sacudir e bater palma, o vento começa a assoviar, o mar começa a quebrar mais forte, as folhas desabrocham, a terra treme, a terra geme, e quando ele bota o pé, a presença de Deus fica sobre a terra. É por isso que ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque agora eu cheguei, e quando eu chego, a santidade chega. Quando eu chego, tudo que não presta cai por terra. E quando Deus chega, meu irmão, Ele muda a história, Ele muda a vida, Ele muda tudo. O segredo é deixar a presença de Deus chegar na sua vida. Tirou a sandália dos pés, Deus começa a falar com ele: você vai levar o meu povo fora do Egito, você vai ser o libertador. Mas não dá, Senhor, eu sou fraco em palavras, e isso e aquilo, querendo argumentar. Se Deus, eu não quero saber, eu te escolhi, rapaz. Mas como é que eu vou te apresentar lá? Não diga nada demais, diga que eu sou e pronto. Eu sou, não tem mais nada. É eu, primeira pessoa, não tem mais ninguém antes, sou eu. Eu sou o que sou, e não tem outro. E Moisés vai até o Egito. Ele começa a preparar o povo. Ele fala com o faraó. Faraó não aceita, pois, como todo mundo sabe da história, vem as pragas. Deus dá as pragas para mostrar o seu poderio. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor Edmilson Marinho, que é interessante nisso. Cada praga que Deus deu ao Egito, os egípcios, os magos e feiticeiros, eles também reproduziam aquilo. Era normal. Apesar de tratar com cada deus, cada praga tratava com um deus que era do Egito. Mas os egípcios, os magos, eles interpretavam aquilo também, eles reproduziam aquilo, até chegar à última praga, aonde Deus é tremendo. Deus olha para o clamor das crianças no rio Nilo. Deus olha para o choro das crianças no rio Nilo. Aí Deus disse: eu vou me vingar. Mas por que eu estou pregando um Deus vingativo? É porque mexeu com o povo dele. Era o povo sagrado, escolhido, que Deus determinou. Aí Deus disse: eu vou me vingar. Olha, Moisés, diz para o povo pegar um cordeiro, imola o cordeiro, vai assar, não vai guisar, vai assar, vai comer tudo. Se a família for pequena, traz mais gente. Não pode sobrar nada. Se sobrar, joga no fogo. Agora pega o sangue, passa nos umbrais da porta. Por quê, meu pai? Porque eu vou passar com um anjo agora de madrugada, e os primogênitos vão morrer. Aí daí então Deus começa a matar todo primogênito egípcio. O filho de Faraó foi para a faca também. Por quê? Porque mataram os filhos dos hebreus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Deixa eu dizer uma coisa: não adianta querer tocar num homem ou numa mulher de Deus, vai pagar caro. Quem toca nos escolhidos vai pagar caro. Quem toca naquele que Deus separou, Deus colocou, Deus ungiu, vai pagar caro. Ei, minha filha e meu filho, não brigue, não lute, só olhe para o alto, que é de lá que vem o socorro, e o socorro de Deus vai chegar na sua vida. Vou adiantar aqui. Levam a saída do Egito, em frente ao mar, montes de um lado, montes do outro. Atrás, o exército de Faraó, indignado com a perca dos primogênitos, e o mar. E o povo já começou: Moisés, que líder é você que trouxe a gente para morrer aqui? E agora, Moisés? Moisés subiu no cume de uma pedra, falou com Deus. Aí Deus disse: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? E quando Moisés pega o cajado, disse: toca nas águas, Moisés.
Quando Moisés abre o mar, meu irmão, minha irmã, isso é um milagre tremendo. Sabe por que é um milagre? Porque a palavra diz que o povo passou com os pés enxutos. Pastor Edmilson Marinho, nenhuma poça de água no caminho do povo ficou. Nenhuma poça de água ficou no caminho para molhar os pés. Deus disse: eu protejo o meu povo de toda forma, eu protejo o meu povo de tudo. Nem os pés dele eu vou deixar molhar para entrar areia, para eles reclamar. Eles vão passar de pés enxutos, não vai ter problema. Quando esse mar abrir na tua vida, minha filha, quando esse mar abrir na tua vida, meu filho, você vai passar com os pés enxutos, não vai ter dificuldade nenhuma, porque Deus faz na sua vida e na minha vida tudo perfeito. Isso é tremendo. Mata o exército dos egípcios e eles seguem para o deserto de Sur. Dá então 3 dias a contagem do judeu, de 5 da manhã às 17 da noite, um dia. Mas tem a noite, eles não contam a noite. É normal isso para os judeus. Mas eram 3 dias, cravados 3 noites, sem água, todos com sede. E eles disseram: Moisés, não tem água, Moisés. Trouxesse-nos aqui para morrer de sede no deserto. Até pois, eles caminhando, chegaram à região de Mara. Isso aqui é tremendo. Mara tinha bastante água, mas Mara tinha águas amargas, águas que para muitos achavam que não dava para beber, águas amargas. Por isso que o nome é Mara. Quando eu creio que alguém experimentou a água, pastor Edmilson Marinho, para saber que era amarga. E quando eles experimentam a água, eles cospem e dizem: ei, Moisés, essa água não dá para beber não. Não tem condições. E pastor, se fosse insalubre ainda era bom. Mas a Bíblia, ela dá uma ênfase tremenda aqui, que era amarga. Amargava na garganta. Eu posso crer que quando tomaram a água, resseca a garganta e dá aquele nó na garganta, amargo. Quando você pega um chá bem amargo e toma, que você faz aquela cara feia. Era assim, pois a água aí não dá para beber. Aí Moisés olha e clama a Deus: Deus, e agora? O povo está reclamando com sede, só tem essa água, a água não dá para beber. Aí Deus mostra para ele uma árvore, que a Bíblia não revela o nome. Em alguns textos diz uma madeira ou um tronco, mas era uma árvore. Corta e joga. Moisés cortou e jogou. A água ficou doce, do amargo ao doce. Agora é interessante isso aqui, muito interessante. Cientistas atualmente fizeram uma análise das águas de Mara. Fizeram bastantes exames e comprovaram que as águas de Mara são 100% potáveis. 100% potáveis. São 100% aptas para beber. Porque a água é amarga. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha, porque a água é amarga. Abaixo do fundo da fonte da água existia produtos e ervas medicinais lá dentro, que causava o amargo, mas era um elixir sanativo. Olha o que Deus diz aqui. Olha para aqui o que Deus diz. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Sabe por que isso aqui? Sabe por quê?
Quando eles saíram do Egito, a primeira água foi de Mara. Deus tratou as doenças interiores do povo de Israel. Deus curou as doenças interiores por serem afligidos, espancados, chicoteados pelo trabalho, pelas dores. O povo de Israel saiu do Egito doente. O povo de Israel saiu do Egito enfermos. Deus nos leva em caminhos certos. Saímos do mundo enfermos do pecado, doentes do pecado. Daí então, quando o povo chegou e tomou a água de Mara, a água de Mara tratou as doenças. Aí Deus disse: vocês vão peregrinar comigo e vão peregrinar sadios. Mesmo assim é eu e é você que saiu do mundo enfermo pelo pecado. Aí Jesus, ele olha para a mulher que está lá com o cântaro para tirar a água, lá em Samaria. Ei, se me dá de beber essa água. Aí você, você falando comigo, rapaz, você sempre judeu, eu sempre samaritana. Isso é porque se eu der a água que eu tenho, você não terá sede. Que água que você tem? Não tem balde, não tem nada para pegar. Você é maior do que o pai Jacó. Rapaz, eu sou quem sou, rapaz. Se eu te der, do seu interior fluirá rios de água viva. Ele é a fonte inesgotável. Ele que pode curar, ele que pode tratar toda doença psíquica, psicológica, toda doença de câncer, maligno, benigno, toda dor de coluna, nas pernas, no coração, no sangue, até na alma ele trata, porque ele é a água da vida e jorra dia e noite e dia. O segredo é obedecer a palavra, o segredo é obedecer seus mandamentos, o segredo é cumprir o que ele te pede nesta manhã. É necessário você ir para o deserto, sair do Egito. É necessário você atravessar um mar aos pés enxutos. É necessário você parar em Mara. Em Mara, águas amargas, mas que vai tratar a tua vida. Águas amargas que vai tratar a tua enfermidade espiritual, a tua enfermidade física nesta manhã. E essa fonte, ela está aberta aqui hoje, chamada Espírito Santo. Deixa ele entrar, deixa ele te curar. Por quê? Porque está escrito aqui para você. Deus coloca no versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Aí Deus tira você do processo de purificação, do processo de limpeza, do processo de cura, e leva para fontes de águas limpas e puras. E aonde tem sombra e água fresca. Primeiro tem que passar por Mara. É necessário sair do amargo e ir para o doce. É necessário passar por esse processo. E deixa eu dizer para vocês que eu já terminei. Eu faço um convite nesta manhã. Aquele que deseja entregar sua vida a Cristo, a verdadeira fonte de água viva. Ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, mas depende de você. Os estatutos tem que cumprir, as leis tem que cumprir, os mandamentos tem que cumprir. É só isso. Se você cumprir, ele é contigo. Ele não vai te desamparar, ele vai curar suas enfermidades. Aonde está você? Digite no chat: eu quero Jesus. Coloca aqui: eu quero Jesus como meu Salvador. Cadê você, alma cansada? Você que está sobrecarregado, você que não tem força, não tem mais força. A água da vida está posta nessa manhã.
Aonde está você que quer mudar a sua vida hoje? Aonde está você que quer receber a cura da sua alma, a quimara, a representação do Espírito Santo na sua vida? Jesus quer curar essa enfermidade, mas você tem que dar um passo. Você tem que dar um passo para Cristo. Aonde está você? Eu vou entregar o microfone a quem tem direito.